Caso e o professor Sérgio Tomás. Pronounce correctly. Vamos usar este? Então não. Este então não funciona. Acho que hora tempo. Alô? Não, Fábio, este funciona? Sim. Mas para. O melhor é que ele Ok. Yes, it's working. I think so. Okay. Well, I'm beginning this first panel in English in honor to our first speaker, Professor Krzysztof Grzesiów. Yes. Grzesiowski. It's very typical Polish name and surname. Krzysztof Grzesiowski. So it's very Polish. Grzesiowski. Okay. Now it was perfect. So, thank you, Professor Krzysztof Grzesiowski, for being here with us. It's not your first time in Portugal, I imagine. No, not first time in Portugal, but here in the city. Here in Felgueiras, yes, of course. Okay. Beautiful. Thank you very much. So I'm going to introduce Professor Grzesiowski. Professor is a judge of the Supreme Court of Poland, sitting in the civil chamber. He holds a PhD in law, is an assistant professor at the Faculty of Law and Administration at the University of Szczecin. Szczecin. It's also the very difficult Polish name with the PP, yes. Szczecin. His academic work focuses on substantive and procedural civil law, with a particular emphasis on property law. He has presented his research at national and international academic conferences. Welcome, Professor. Now, if you excuse me, I'll do the same in Portuguese. Professor Grzesiowski é juiz do Supremo Tribunal da Polónia, atuando na Câmara Cível, é doutor em Direito, professor assistente na Faculdade de Direito e Administração da Universidade de Szczecin, Polónia. O seu trabalho académico centra-se no direito civil, material e processual, com ênfase particular no direito de propriedade. Tem pesquisa académica apresentada em conferências nacionais e internacionais. A comunicação que o professor nos vai apresentar, em português, o desuso da usucapião, o futuro da prescrição aquisitiva na era digital, ou, em inglês, Destitute of Usucapiation, the future of acquisitive prescription in the digital age. Exactly. You have. Thank you so much. Thank you for this kind invitation. It's dear colleagues, ladies and gentlemen. It's a great honor to be here and a pleasure that I can have my speech today about the classical institution of the property law. It's usucapio. Usucapio is a Latin
term referring to acquisitive prescription. It's one of the oldest institutions of property law, with its origins in Roman law dating back to the 12 tables around 5th century BC. What is particularly striking is its continuity. This institution has been present in legal system for almost 2,500 years. Today, it exists not only in civil law systems, where it's referred to as acquisitive prescription, but also in common law system, where it is referred to as adverse possession. In this sense, it constitutes a shared element of global legal culture. At its core, acquisitive prescription allows for the acquisition of ownership through long-term possession. It serves a number of important functions. It helps to stabilize property relations, to resolve difference between legal and factual state, and ultimately to enhance legal certainty. However, this mechanism has a particularly controversial aspect. Ownership is transferred without compensation to the original owner. This issue has been examined by the European Court of Human Rights, most notably in the case of Pai versus the United Kingdom, where the court ultimately accepted that such mechanism can be justified. The classical concept of acquisitive prescription was developed in a world characterized by limited access to information and lack of transparency in property relations. Today, however, we operate in a radically different environment, one shaped by digitalization, public registers, and easy access to information. This raises the central question of my presentation. Does acquisitive prescription still fulfill its original function, or is gradually losing its relevance in the digital age and in an open information society? Before moving to the broader comparative and technological perspective, let me briefly outline the model of acquisitive prescription of immovable property in Polish law. This institution is regulated in Polish law in the civil code. The structure is relatively simple. There are only two essential requirements: possession, exercised in the way of an owner, and the lapse of time. Polish law distinguishes between two time periods. If the possessor acts in good faith, ownership is acquired after 20 years. In cases of bad faith, the required period is extended to 30 years. Importantly, good faith is not necessary condition for acquisition. It only affects the length of the period. This means that even a person who initially took possession without any legal title, even by force, may eventually acquire ownership. From a structural perspective, Polish law adopts a relatively broad approach. Acquisitive prescription is admissible against the content of the land register when the possessor is not recorded as the owner, usu capio contra tabulas, also where the possessor is defectively recorded as the owner, usu capio secundam tabulas, and even there was no register existed at all, usu capio extra tabulas. The introduction of public land registration systems continues one of the most important developments in the history of property law. Their fundamental function is to ensure legal certainty in transactions involving immovable property. In any such transaction, the buyer must be confident that the person transferring the property is indeed entitled to do so. Without public land registers, this verification would be significantly more difficult. Transaction costs would increase, and the risk of legal and financial errors would be considerably higher. Modern land registration systems address the problem by providing publicly accessible information about the legal status of property. In many jurisdictions, this is reinforced by what is commonly referred to as the principle of public faith in the register.
This principle protects a good faith buyer who relies on the content of register, even if the registered person is not the true owner. This leads to the crucial observation. As land registration system becomes more reliable, transparent, and widely accessible, the need for acquisitive prescription as a mechanism for ensuring legal certainty becomes less significant. At this point, it is important to emphasize that land registration systems remain within the competence of national legal system. Under Article 345, property law is not harmonized at the European level. As a result, we observe considerable diversity across member states. Despite the diversity, it is possible to distinguish two main models of land registration system. The first model is the registration of legal transactions, often referred to as deed recordation model or transcription. In this model, what is recorded in the register is not the right itself, but rather the documents evidencing a legal transaction. As a consequence, the register does not guarantee ownership. In order to provide title, the right ownership, a person must reconstruct an unbroken chain on title going back to the original owner, a process traditionally described as probatio diabolica. The second model is the registration of title. Here, the register directly reflects legal rights such as ownership of mortgage. This system provides a much higher level of legal certainty, often supported by state guarantee. Within this model, we can further distinguish between positive systems where ownership arises through registration and negative systems where registration merely reflects the legal change that has already occurred. This distinction is crucial. The stronger and more reliable the registration system, the less need there is for acquisitive prescription as a mechanism for stabilizing property relations. We are now entering what I consider to be a crucial context for understanding the future of acquisitive prescription, the digital age. The classical model of acquisitive prescription was developed in works characterized by limited access to information and the lack of transparency in property relations. Today, the situation has fundamentally changed. Land registers are digital, publicly accessible, and increasingly integrated with other databases, such as cadastral system, building register, spatial information system. In addition, we have access to satellite imagery and GPS-based data. As a result, determining the legal status of property as well as physical boundaries is no longer a complex or time-consuming task. It has become a simple technical operation, often accessible from a personal computer or even a mobile device. Moreover, the development of artificial intelligence introduced a new dimension. Digital systems are not only capable of providing access to information, but also of analyzing data, detecting changes of land use, and identification inconsistencies. In the near future, it is entirely possible that monitoring of ownership and possession will become increasingly automated. This has significant consequences for both parties involved in acquisitive prescription. From the perspective of the owner, it is now possible to effectively monitor the property and react at the early stage to any interference. From the perspective of the possessor, the widespread availability of information makes it increasingly difficult to rely on good faith at the moment of possession. This leads to the strong conclusion, with even a minimal level of diligence on the part of the owner, acquisitive prescription appears today to be in practice increasingly difficult and perhaps even approaching obsolescence. The future. What is the future? And the last few remarks. Having outlined the impact of land registration system and technological development, I would like
to briefly address the future of acquisitive prescription. It seems that in future will largely depend on the type of land registration system. In system based on the registration of document, acquisitive prescription is likely to remain relevant. It continues to play an important role in situations when ownership cannot be demonstrated through unbroken chain of title. In contrast, in system based on the registration of title, acquisitive prescription is increasingly marginalized. In such system, the stabilization of property relation relies primarily on the register itself. In the most advanced form, acquisitive prescription, as a rule, is excluded, for example, in the torrent system. This leads to the broader conclusion: the stronger and more reliable the registration system, the less space there is for acquisitive prescription. However, this does not necessarily mean that acquisitive prescription will disappear entirely. It is more likely that it will survive in a limited residual form, for example, in cases of defective legal transaction of long-term possession exercised in bad faith. At the same time, we may observe attempts to adopt this institution to new relations. One possible direction is to shorten the required person of possession. Another, more innovative approach is the concept of so-called green use champion, where acquisitive prescription could serve environment purposes. In this sense, the future of acquisitive prescription does not necessarily lie in the disappearance, but rather in transformation of its function. Thank you so much for listening. Thank you very much, Professor Krzyzewski. Vamos agora passar à segunda comunicação deste. Thank you so much. No. You may stay with us. Okay, with pleasure. Thank you. Vamos agora passar à segunda comunicação deste painel, que vai ser apresentada pela professora Susana Sousa Machado. A professora Susana Machado é doutora em Direito do Trabalho, autora de inúmeras publicações científicas em âmbito nacional e internacional, participa ativamente na nossa atividade do departamento, sendo atualmente diretora do mestrado em solicitadoria, membro do Conselho Técnico Científico, ainda em exercício vice-presidente do mesmo e responsável pelo desenvolvimento da área científica de Direito do Trabalho, que partilhamos, aliás, os três colegas que estamos neste painel. A professora Susana Machado vai tratar do tema inteligência artificial, definição de perfis e liberdade de religião no local de trabalho, novas fronteiras de vigilância e discriminação. I'm trying to translate the main information I gave. Susana Machado is a colleague, PhD law in labor law, a member of the scientific council of our school, and is going to present the theme artificial intelligence profiles and freedom of religion in the workplace, mainly the new frontiers of vigilance and discrimination. These are very modern challenges we face in our labor world. Professora Susana Machado, obrigada, tem a palavra. Muito obrigada. Agradeço antes de mais. O microfone. Não. Tem que ser este.
Muito obrigada, agradeço antes de mais o convite ao Iberojur, por mais uma vez participar das suas conferências, extensível a todos os membros do Iberojur, mas uma palavra especial de agradecimento ao professor Fábio Veiga, com quem também já colaboro há vários anos. Cumprimentar os meus colegas de mesa por estas excelentes apresentações, sobretudo pelos temas que aqui nos trazem, todos muito desafiantes. And a special welcome to our colleague from Poland. Thank you very much. Thank you. And it's a great pleasure to share the session with you. Thank you very much. Vou então tratar do tema, sobretudo, que relaciona aqui a inteligência artificial, a designação em inglês que normalmente se usa para estas matérias, não é? Do profiling, surveillance, isto tudo associado às questões de liberdade religiosa no local de trabalho. Já há um ano participei no Future Law, que nos cabe, também nesta primeira sessão, em que nessa ocasião, há um ano, apresentei um tema mais consensual, respeitante às questões da diversidade religiosa no local de trabalho, mais concretamente uma análise jurisprudencial das questões atinentes ao tempo de trabalho, então à luz da jurisprudência portuguesa. Darei andamento a este assunto agora numa outra perspectiva, numa perspectiva destas questões da inteligência artificial, do profiling, do surveillance e tudo isso. E, portanto, hoje gostaria de refletir aqui com vocês sobre esta forma como a inteligência artificial está a transformar o modo como a liberdade religiosa é vivida, então, no contexto laboral. Esta crescente integração da inteligência artificial no local de trabalho suscita várias questões, creio que de seguida o meu colega Sérgio Tomás irá abordar grande parte dessas questões. O meu foco é mais centrado nas questões da proteção da liberdade religiosa e, tradicionalmente, este direito à liberdade religiosa tem sido analisado através, sobretudo, de uma perspectiva das manifestações visíveis, daquilo que se vê, não é? O vestuário, os símbolos religiosos, as questões das práticas religiosas, mas o desenvolvimento tecnológico contemporâneo que atualmente vivemos deslocaram o foco da análise para questões de controle menos visível, porém, diria eu, questões muito mais intrusivas do que o modelo em que tínhamos até então. Isto porque a inteligência artificial permite, como sabem, o tratamento em larga escala de dados pessoais, a Big Data, não é, a que nos referimos, possibilitando aos empregadores não apenas monitorizar trabalhadores, mas também retirar conclusões sobre os seus comportamentos, sobre as suas preferências e, potencialmente, diria eu, sobre as suas crenças, sobre aquilo que está no mais íntimo do seu ser. E essa transformação exige, então, uma reconsideração dos quadros conceituais ao nível jurídico que regulam a liberdade religiosa nas relações laborais. Isto sem falar dos problemas que não me irei focar, mas um dos grandes problemas que se coloca hoje em dia com este despoltar da inteligência artificial nestes contextos é sobretudo as questões atinentes aos discursos de ódio que vão proliferando nesta matéria. Recordar só que a liberdade religiosa ela tem duas dimensões, uma dimensão interna e uma dimensão externa. A dimensão interna que corresponde àquilo em que cada um acredita no mais íntimo do seu ser. E, portanto, esta dimensão não admite qualquer restrição. Portanto, será um direito absoluto esta dimensão interna. A dimensão externa já corresponde ao direito de expressar essas crenças e de viver de acordo com essas crenças, aí sim, esta dimensão já pode sofrer limitações. No contexto laboral, pode ser limitada pelas questões atinentes à organização da empresa, pelo poder de direção do empregador, pela necessidade de respeito por direitos de terceiros. E, portanto, para que seja limitada esta dimensão externa, isto vai sempre exigir aqui um exercício de ponderação. E esse exercício de ponderação encontra-se muito bem ilustrado num acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 2017, o acórdão Acvita, no qual o Tribunal de Justiça
considerou que uma política geral da empresa que proíba o uso visível de símbolos religiosos pode ser admissível desde que aplicada, e aqui está o cerne da questão, desde que aplicada de forma neutra e coerente a todos os trabalhadores. Também, num outro caso, do mesmo ano, 2017, no caso de Micropol, o Tribunal de Justiça da União Europeia esclareceu que a preferência de clientes não pode justificar um tratamento diferenciado baseado na religião. O cliente dizer não quero ser atendida por aquela pessoa que, por exemplo, usa um véu islâmico. Estes casos, poderia trazer-vos muito mais, mas só para fazer referência, para vos mostrar que estes casos refletem o paradigma tradicional. Aquilo que tínhamos até então, em que a liberdade religiosa era avaliada sobretudo através da função da sua expressão visível, do que era expressamente manifestado de forma visível. Ora, a inteligência artificial veio, de facto, alterar este paradigma tradicional. Se no passado os empregadores reagiam ao que viam, reagiam ao uso de um símbolo religioso, a um determinado comportamento associado a uma determinada religião, a pedidos de dispensa para o trabalho em razão das prescrições religiosas que determinavam um determinado dia como sagrado, atualmente a tecnologia permite, como dizia há pouco, uma grande quantidade de dados relativos aos trabalhadores e, a partir desses dados, os sistemas conseguem retirar conclusões sobre os seus hábitos, sobre as suas rotinas e, portanto, sobre as suas crenças. Vejam, por exemplo, que uma ausência regular em determinados momentos pode sugerir determinada prática de oração associada a uma certa religião. O sistema também pode perceber que certos nomes ou o uso de uma determinada língua também pode estar associada a um determinado contexto religioso. E isto pode acontecer sem que o trabalhador expresse qualquer elemento da sua identidade religiosa, sem que em algum momento se refira expressamente a essa sua identidade. Por exemplo, imaginem, num processo de recrutamento para um posto de trabalho, a discriminação algorítmica baseada no código postal pode ocorrer quando, por exemplo, sistemas de inteligência artificial usam dados geográficos para indiretamente discriminar em razão da religião ou etnia. Isto porquê? Porque certos códigos postais podem estar associados a certos bairros onde predomina uma determinada comunidade religiosa específica. E, portanto, podemos ter aqui o código postal a funcionar como a associação a uma determinada religião que vai ser depois identificado pelos sistemas. Isto porque os sistemas de inteligência artificial se baseiam no reconhecimento de padrões e permitem a criação de perfis detalhados, tanto de trabalhadores como de candidatos. Vem sendo já pacífico entre vários autores que, portanto, os sistemas de inteligência, os sistemas algorítmicos permitem proceder a uma definição automática de perfis e apoiar decisões em contexto laboral sem nenhuma intervenção humana. E, portanto, estes perfis podem incluir consequências sensíveis baseadas em padrões comportamentais,
devido à objeção de um cliente quanto ao facto de ser atendido por uma trabalhadora que usava véu islâmico. Nesse caso, o Tribunal afirmou que a preferência dos clientes não pode justificar esta discriminação. Com a inteligência artificial, este risco é semelhante. O problema é que é muito menos visível. Isto porquê? Porque as decisões vão ser influenciadas por fatores ocultos e torna-se muito mais difícil provar o tratamento discriminatório. Esta questão da definição de perfis, o chamado profiling, deve estar sempre associado a uma outra questão, que é a questão da vigilância no local de trabalho. Isto, sistemas modernos de monitorização podem acompanhar toda a atividade digital de um determinado trabalhador, todas as suas comunicações, estabelecer métricas de produtividade e podem até chegar a estabelecer indicadores emocionais e comportamentais. E esta vigilância laboral é cada vez mais descrita como um princípio organizador do trabalho contemporâneo. Parece quase que tudo isto se banalizou, não é? Influenciando tanto as empresas como os comportamentos individuais dos trabalhadores. E essa transformação apresenta características essenciais que eu não posso deixar de saltar. Por um lado, temos aqui uma monitorização contínua e não episódica, ocasional. Por outro lado, a análise que atualmente é feita por estes sistemas de inteligência artificial é uma análise preditiva, não é? E não uma análise como tradicionalmente era feita, que era uma análise descritiva, não é? Uma análise descritiva em que se conseguia perceber o que é que aconteceu. Atualmente, os sistemas de inteligência artificial permitem fazer essa análise preditiva dos comportamentos do trabalhador, indicando o que é provável, com base nestes dados, que vai acontecer. E, por outro lado, o facto de termos aqui este controle automatizado. Estes contextos geram, sem dúvida, um fator de grande pressão para os trabalhadores. Mesmo sem que seja imposta uma restrição explícita, os trabalhadores, cada indivíduo pode evitar expressar essas suas crenças, pode abster-se de requerer a chamada acomodação razoável no seu local de trabalho e pode ver-se obrigado a ajustar o comportamento à suposta expectativa que recai sobre ele por parte do empregador. E, portanto, cria-se aqui um efeito preocupante quanto ao exercício deste, que é um direito fundamental, não porque há uma proibição da sua manifestação, mas porque há um condicionamento comportamental. E, portanto, se essa monitorização for excessiva, os trabalhadores vão sentir que não conseguem viver de acordo com aquilo que é a sua identidade. E, portanto, de acordo com um direito fundamental protegido em grande parte das constituições dos países ocidentais. Ora, os sistemas de inteligência artificial são frequentemente apresentados como objetivos e neutros, não é? No entanto, os seus resultados dependem dos dados que são utilizados, do seu histórico e das premissas que são incorporadas na sua concepção. E é já sabido por todos que já está demonstrado que a tomada de decisões algorítmicas pode produzir ou amplificar desigualdades sociais que já existem. E, portanto, no contexto laboral, isto pode conduzir a práticas discriminatórias, por exemplo, na fase de recrutamento, a avaliações de desempenho enviesadas e um acesso desigual à progressão profissional. E, portanto, aqui a discriminação pode ocorrer frequentemente de forma indireta. Mesmo quando a crença não é diretamente considerada, os algoritmos baseiam-se nas variáveis correlacionadas, os chamados proxies, não é? A que já me referi anteriormente, pode ser o código postal, pode ser a língua, pode ser um determinado comportamento de pausas em determinadas horas do dia. E, portanto, os sistemas de inteligência artificial vão ser treinados com base nesses dados históricos. E se esses dados refletirem desigualdades, vão então surgir problemas como determinados grupos religiosos que podem estar subrepresentados ou então serem associados a certos estereótipos. E, portanto, isto dá lugar a resultados injustos, mesmo que, diríamos, não sei cor-de-rosa, mesmo que não haja essa intenção por parte da empresa.
E recordem que mesmo regras nesta matéria de discriminação indireta, mesmo regras aparentemente neutras, podem afetar pessoas de forma diferente. E, portanto, o direito tem que considerar o quê? Tem que considerar o impacto real que isto terá sobre os diferentes grupos e não apenas tratar aqui da igualdade formal. E, portanto, com temas de inteligência artificial, tudo isto é muito mais complexo porque as decisões nem sempre são transparentes, porque é difícil compreender a forma como foram tomadas. E, portanto, aqui a discriminação é particularmente difícil de detectar, difícil de provar, devido a esta opacidade dos sistemas algorítmicos. Nesta matéria, perante este cenário, foi relevante a aprovação do Regulamento de Inteligência Artificial da União Europeia, porque de facto veio representar um importante na regulamentação da inteligência artificial no espaço europeu, com um impacto nas relações laborais e na proteção dos direitos fundamentais, podendo nós aqui fazer esta extensão à liberdade religiosa. Vejam que o regulamento classifica como sistemas de alto risco aqueles que são utilizados em contexto do emprego. Nomeadamente, ressalto classificação de sistemas de alto risco, que é o recrutamento, o processo de recrutamento e seleção de trabalhadores, a avaliação de desempenho, a promoção ou cessação do contrato de trabalho, a monitorização e avaliação comportamental. E esta qualificação resulta do reconhecimento de que estes sistemas de inteligência artificial podem afetar significativamente os direitos fundamentais dos trabalhadores. E, portanto, o regulamento impõe um conjunto de obrigações bastante exigentes aos utilizadores desses sistemas, o que inclui aqui os empregadores. E, portanto, os empregadores passam a estar obrigados a fazer uma avaliação prévia dos riscos para direitos fundamentais, a questão da qualidade e da governança dos dados utilizados no treino, obrigados à transparência e informação aos utilizadores, obrigados a uma supervisão humana efetiva e obrigados à rastreabilidade das decisões. E, portanto, qualquer empresa que, relativamente ao emprego, às relações de trabalho, utilize sistemas de inteligência artificial, passou a estar obrigado a ter todas estas obrigações. Embora o regulamento não trate expressamente a questão da liberdade religiosa enquanto tal, também não podemos esquecer que tem que ser sempre feito aqui o relacionamento com o RGPD. Porquê? Porque nos termos do RGPD também os dados relativos às convicções religiosas são uma categoria especial de dados, sujeita também a uma proteção reforçada. No entanto, eu diria que o principal desafio contemporâneo não está apenas no tratamento direto destes dados. O grande desafio aqui será a questão relativa à sua inferência, à inferência algorítmica a partir de dados que são aparentemente neutros, e nisto o regulamento de inteligência artificial demonstra alguma dificuldade em resolver estas questões relativamente à inferência algorítmica a partir de dados que são aparentemente neutros. Portanto, diríamos que estas matérias, nomeadamente a proteção da liberdade religiosa, continua aqui, em larga medida, sem solução e a estar dependente de vários instrumentos normativos. Mesmo esta exigência de transparência que passou a ser exigida pelo Regulamento de Inteligência Artificial não veio eliminar totalmente a questão da opacidade algorítmica, sobretudo quando pensamos em sistemas complexos, baseados nessa aprendizagem automática. Por isso, para concluir, dizer-vos que neste contexto a questão da liberdade religiosa torna-se cada vez mais relacionada com a questão de governação de dados, de transparência, de dignidade, fugindo então àquele paradigma tradicional, e essa sua proteção efetiva exige uma análise jurídica, como também uma compreensão mais profunda da forma como a tecnologia transforma a relação entre o indivíduo, o trabalhador, o relaciona com o empregador e o próprio se relaciona com a sua crença e com a sua identidade individual.
Para finalizar, deixar-vos só aqui uma ideia do Cardeal Tolentino Mendonça, que se tem dedicado muito ao estudo das questões éticas associadas à inteligência artificial, que nos diz então o Cardeal Tolentino Mendonça que as sociedades contemporâneas devem preservar espaços de interioridade. Isto porquê? Porque tem sempre que existir dimensões da experiência humana que não se encontram totalmente expostas ao contexto externo. E esta garantia deve ser dada mesmo quando se usam sistemas de inteligência artificial. Muito obrigada. Obrigada, professora Susana. Thank you. Vamos passar à apresentação do nosso último orador, ou do último orador deste painel, o professor Sérgio Tenreiro Tomás, professor doutor em Direito do Trabalho, docente na nossa escola nas áreas de Direito Comercial, Direito do Consumo e Direito do Trabalho, com responsabilidade ao nível da gestão também nesta escola, enquanto membro do Conselho Pedagógico e, até recentemente, diretor da licenciatura em Solicitadoria. A comunicação do professor Sérgio Tomás versa sobre humanos e máquinas, a consagração do direito fundamental ao acesso à inteligência artificial. Now, in English, Sérgio Tomás is a professor of our school. He teaches commercial and labor law, participates actively in academic and national and international publications. He held management positions at the school. He is currently a member of the Academic Council, and until recently, he served as director of the bachelor's program in legal practice. The topic Professor Sérgio is going to address is about humans and machines, the recognition of the fundamental right to access artificial intelligence. Obrigada, Sérgio. Tem a palavra. Só vou ver se, por favor, se não for o PowerPoint aí, se eu consigo aqui manipular o button, tem que colocar isso mais fácil. Vou dar isso aqui para ele. Dos convidados a todos, quero cumprimentar todos os presentes, também os meus colegas da mesa. I'd like to greet all my fellow panel members e quero cumprimentar todos os que estão nas suas casas e online. Quero também dar aqui uma palavra de agradecimento ao Iberosur, nomeadamente na pessoa do Dr. Fábio Veiga. Também aqui uma especial palavra de agradecimento à professora Camila Azevedo, que deixou o convite para aqui estar presente. Com muito gosto de poder partilhar aqui algumas ideias. Por isso, tentarei ser aqui à hora de início e tentar aqui trazer algumas reflexões, não são verdades universais, mas só que algumas reflexões que me parecem importantes no âmbito da temática da inteligência artificial e na possibilidade de um acesso mais justo e equitativo à inteligência artificial. A minha estrutura anda aqui à volta destes 7 pontos. De qualquer forma, não vou aqui ter muito tempo para não demorar na minha comunicação. Vou começar aqui pela parte do problema da expulsão digital e expulsão algorítmica. Fazendo aqui uma pequena retroativa histórica, durante décadas falámos aqui da expulsão digital, quem não tinha computador, quem não tinha acesso à internet ou ao conhecimento, não é? E, de certa forma, houve aqui uma resposta jurídica no sentido de garantir o acesso à internet, tornando-se o mesmo progressivamente reconhecido como uma condição de exercício de direitos fundamentais. Todavia, hoje o problema é um bocadinho diferente e mais profundo, não é? Porque nós estamos apenas a falar de uma conexão à internet, estamos aqui a falar de acesso a sistemas que decidem, por exemplo, quem recebe um crédito bancário, quem é que é convocado para uma entrevista de emprego, quem acede a uma prestação social, quem é sujeito a vigilância, quem vê as suas candidaturas filtradas por um sistema automatizado terrestre de currículos, etc. Portanto, é uma problemática mais profunda
e, de certa forma, uma maior reflexão. E, portanto, podemos aqui resumir que a inteligência artificial tornou-se, ou está-se a tornar, uma infraestrutura cognitiva e com qualquer, e também essencial, com qualquer infraestrutura essencial, como hoje consideramos a água, a eletricidade ou a rede viária. Quando o acesso é desigual a estas estruturas essenciais, de certa forma, a cidadania também acaba por ficar, em parte, cruzada. Continuando, a nível da dimensão liberal, uma vez que eu sou doutorado em trabalho e, portanto, também dar aqui um chega aqui aos aspectos laborais, apesar de ser aqui um tema central, ser mais no aspecto dos direitos humanos, mas, de qualquer forma, dando aqui uma chega, podemos aqui falar dos algoritmos de gestão de recursos humanos, a nível do direito do trabalho, das empresas que determinam horários, avaliam o desempenho dos trabalhadores, gerem o absentismo, fixam objetivos, calculam salários variáveis e, em muitos casos até, já se verifica, nomeadamente nos Estados Unidos, recomendam ou podem até acionar despedimentos, em plataformas digitais como a Uber ou a Glovo, entre outras, mas também em gigantes logísticos como a própria Amazon, onde a relação laboral é mediada por sistemas algorítmicos. Muitas vezes o trabalhador não conhece o critério ou não conhece o algoritmo na sua organização. Também temos aqui o acordo do Uber de 2017, o Tribunal de Justiça Europeu decidiu e que depois foi confirmado em múltiplas jurisdições nacionais dos vários Estados-membros e foi relevante e, de certa forma, este acordo terá um marco inicial no âmbito da jurisprudência europeia, que reconhece que plataformas digitais exercem controle sobre os trabalhadores através dos algoritmos. Todavia, a realidade evolui mais depressa que os acordos, normalmente a justiça anda sempre um bocadinho mais atrás e nas decisões do Tribunal de Justiça também acontece. E hoje já temos muitos trabalhadores que são avaliados, geridos e determinados por inteligência artificial, sem que qualquer humano intervenha de uma forma mais direta, não é? Ou que tenha uma decisão substancial relativamente a essas situações. Também o artigo 22 do RGPD proíbe discriminações automatizadas com efeitos jurídicos significativos, sem intervenção humana significativa. A própria Lei de Inteligência Artificial da União Europeia, que está em vigor desde 2024, também classifica como alto risco os sistemas de inteligência artificial no contexto laboral, mas entre este dever de transparência otorgado na legislação e a realidade das decisões algorítmicas no dia a dia das empresas, há um fosso enorme, não é? Ou seja, não basta ali existir, muitas vezes tem que ser materializado e concretizado no terreno, não é? De forma a que eu considero que só um direito de acesso efetivo a estes algoritmos, ou que está por trás destes algoritmos, ou tal como a professora Susana falou, na opacidade, não é? E, efetivamente, pode ajudar a combater aqui alguns déficits na perspectiva do trabalhador e dos seus direitos, não é? Em máxima, podemos aqui considerar que quem tem acesso à inteligência artificial, quem usa no sentido mais dinâmico e diário, pode testar ou mais facilmente contestar um algoritmo que possa pôr em causa uma decisão que diga respeito à sua vida profissional. Quem está divorciado destas novas tecnologias, de certa forma, que estes algoritmos podem ainda ser mais opacos, ou mais estranhos, ou mais raros, não é? E, portanto, isto é uma desigualdade de poder que nós não podemos ignorar se efetivamente estamos preocupados com estas dinâmicas laborais, não é? Aqui verificamos, a nível da dimensão laboral, alguns vetores de atuação, a problemática da gestão algorítmica, ou seja, como há pouco tinha falado, horários, avaliações, despedimento por inteligência artificial, intervenção humana substancial. Temos os aspectos das plataformas digitais, como há pouco referi, a Uber, a Glovo, a Amazon, onde o trabalhador não conhece o critério, mas o algoritmo conhece o critério, muitas vezes determina o impacto da vida daquele profissional, e que o quadro normativo, em termos gerais, o artigo 22 da RGPD, e depois a Lei de Inteligência Artificial, do artigo 6 e seguinte, e também uma diretiva de 2014, da artigo da União Europeia, sobre também as plataformas de 2014, nomeadamente os artigos 8º e o artigo 8º, o 11º, não é? Podemos aqui também falar das novas gerações e a dependência crescente da inteligência artificial. As gerações de hoje em dia que entram no mercado de trabalho e cada vez mais, fazendo aqui alguma adivinhação do futuro, não é? Estão a crescer num ecossistema totalmente digital, ou cada vez mais digital,
Todavia, crescer com esta tecnologia não é a mesma coisa que ter poder sobre ela, não é? Portanto, é importante perceber esta distinção entre usar e ter inteligência artificial, não é? Com a acessão dos LLM, de inteligência generativa, os ChatGPT desta vida e outros, não é? Esta dependência aprofunda-se, quer no trabalho, quer na educação, quer até na própria vida pessoal, não é? Cada vez mais utilizamos a inteligência artificial. Já há pessoas que antes de sair de casa perguntam à inteligência artificial se as tuas cores da roupa estão a combinar bem, se os sapatos combinam com a gravata. Pronto. O ser humano é também muito ansioso pelo uso destas tecnologias e pronto. Eu, no meu caso, pessoal, utilizo muito para receitas culinárias, que gosto de inovar e peço algumas dicas, às vezes, à inteligência artificial para me ajudar aqui a confeccionar alguns pratos que eram um bocadinho diferentes. E pronto, faz parte um bocadinho, não é? E, portanto, a inteligência artificial está, no fundo, a crescer, está a tornar-se um filtro, está-se a tornar um assistente, muitas vezes está-se a tornar um mediador e também no âmbito do som também um decisor, não é? Quem não tiver acesso a estas ferramentas, não é? E não tiver a literacia crítica para a questionar, fica totalmente em desvantagem. Ou porque não se tem espírito crítico, ou porque não sabe usar estas ferramentas, e vai começar a ficar para trás. Tal como nos início dos anos 2000, para as pessoas que eram antagónicas aos usos de internet, não é? Acabaram muitas vezes no mercado de trabalho, na vida, por ficar um bocadinho atrás, não acompanharam a carruagem, digamos assim, destas inovações, não é? E, portanto, não falamos aqui apenas de uma questão de competição individual, mas é uma questão também de agência democrática, digamos assim, não é? Onde a nossa participação cívica, a nossa possibilidade de contestar decisões, o acesso à justiça, tudo isso vai passar pela intervenção crescente da inteligência artificial e, portanto, cada vez mais vai ter um peso no nosso dia a dia, na escolha da roupa ou do prato que vamos comer, mas, calhar, também decisões judiciais, no âmbito laboral, no acesso a determinados bens públicos, isso efetivamente poderá ter aqui uma redução que hoje em dia é difícil de adivinhar qual a redução total, mas podemos tentar adivinhar e tentar aqui minimizar alguns impactos negativos neste ano. Podemos aqui também falar na teoria das gerações dos direitos. Esta teoria foi perdurou durante muitos anos, mas ela já não é considerada suficiente. Ou seja, esta teoria das gerações falamos nos direitos de primeira, segunda e terceira geração. De certa forma, à época foi muito pedagógico, até valioso, teve a sua mérito, foi discutido a nível da academia, até teses de doutoramento, versam sobre essas problemáticas, nomeadamente. Só que tem um problema estrutural que é reconhecido atualmente pelos especialistas dos direitos humanos, ou seja, é muito linear, é muito retrospectivo e cria uma ilusão que os direitos surgem em blocos estanques e sucessivos. A inteligência artificial não cabe aqui numa quarta ou quinta geração, quanto a mim, essa de uma forma transversal todas as gerações de direitos humanos, está relacionada com os direitos civis, privacidade, presunção de inocência a nível, por exemplo, da justiça, a nível dos direitos sociais, tem um papel relevante e cada vez mais no trabalho, saúde, segurança social, e também os direitos da geração, desenvolvimento, informação, participação. Bem. E, portanto, propor enquadrá-la numa nova geração de direitos seria repetir um erro, ou seja, seria normalizar a fragmentação dos direitos humanos, quando precisamos sim de um enquadramento que reconhece a ciência artificial como condição estrutural do exercício contemporâneo dos direitos humanos já consagrados nos vários diplomas da Carta Universal dos Direitos Humanos, na Carta Europeia da União Europeia e é mais derivada da legislação aparecendo. Avançando aqui mais um pouco, podemos aqui também falar de inteligência artificial como uma infraestrutura essencial da cidadania, pegando aqui um pouco no tema que há pouco. E proponho aqui que pensemos um bocadinho que a inteligência artificial, a partir do conceito de infraestrutura essencial de cidadania, ou seja, uma construção analítica que tem paralelo na teoria do serviço público, e na doutrina no âmbito do direito de concorrência do Essential Facilities, isso significa o quê? Que quando uma tecnologia se torna condição de acesso a mercados, a serviços, a decisões e a participação, ela deixa de ser um bem essencialmente privado e passa a ir também na dimensão pública, ou seja, a água, a eletricidade, por exemplo, do que aconteceu no século XX, não é? Passou a ser um direito de acesso público, onde o Estado também tem a sua responsabilidade, não é? E nós percebemos as problemáticas quando estes bens passam a 100% para os privados, sem qualquer controle dos Estados soberanos, não é? E, portanto, a inteligência artificial aqui também pode ser um desafio no século XXI sobre o papel do Estado no âmbito do domínio destas ferramentas, que estão hoje em dia na posse do capital privado, proibidas
das empresas que estão a investir muitos milhões no âmbito do CDRM e outro tipo de tecnologias. Queremos aqui também falar do aspecto da matéria do acesso estrutural à inteligência artificial. O que é que nós temos aqui? Então, temos aqui que as grandes empresas tecnológicas têm uma capacidade computacional ilimitada, têm recursos quase ilimitados, não é? Milhões e milhões de euros estão a ser investidos na inteligência artificial. Por isso é que ela já não pode voltar para trás, por isso é que mesmo o poder político já não consegue pôr o travão, porque já há muitos interesses económicos e financeiros por trás. Também há uns anos atrás tentaram pôr algum travão à Bitcoin e outras criptomoedas, mas o poder político não consegue, porque já há muitos milhões, muitas fortunas investidas em criptomoedas. E naturalmente o poder político cede ao poder económico. Não podemos ter aqui uma visão infantilizada do mundo a pensar que o poder político sobre os processos económicos não sobrepõe, não faz parte da história do mundo, não é na realidade atual, não é? E, portanto, esta assimetria, onde as grandes empresas têm esta capacidade funcional ilimitada, onde os Estados têm um acesso desigual e que muitas vezes não estão por dentro das dinâmicas do que é que está a passar a nível de investigação da inteligência artificial. Os próprios cidadãos, que somos todos nós, temos um acesso residual e também um entendimento residual a estes algoritmos que temos dificuldade em perceber como é que o chat de GPT, ou o chat GPT ou outros, nos dão determinadas respostas, não é? Para nós ainda é um pouco confuso. Também os trabalhadores de plataformas, como a Cove e outros, são trabalhadores que têm as suas decisões, muitas vezes, também formatadas com inteligência artificial, também tem muitas vezes essa dificuldade. E esta desigualdade algorítmica parece que há uma por parte dos cidadãos e por parte dos agentes políticos, e também por parte do direito, digamos assim. Avançando, trago aqui alguns fundamentos jurídicos relativos à arquitetura de um direito de acesso à inteligência artificial, onde identifico aqui 4 pilares essenciais normativos, podem sustentar a consagração de um direito à inteligência artificial. Começando pela indivisibilidade dos direitos fundamentais, ou seja, o próprio artigo 1 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e o artigo 2 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos reconhecem que os direitos são interdependentes, ou, portanto, eles não são estanques, por isso é que era a minha crítica àquela geração de direitos humanos, que hoje em dia já aqui um bocadinho em desuso, exatamente porque os direitos muitas vezes são interdependentes uns dos outros, não os podemos pôr nas suas gavetinhas individuais, não é? E, portanto, a inteligência artificial é hoje um instrumento para efetivar direitos já outrora consagrados, como no âmbito de educação, da igualdade, do acesso à justiça, do trabalho digno. E, portanto, sem acesso à inteligência artificial, esses direitos correm o risco de se tornarem formalmente válidos, mas materialmente inacessíveis. O segundo ponto são os direitos digitais e a normativa, ou seja, o acesso à inteligência artificial é a continuação lógica de direitos como a autodeterminação informacional, que está regulado no direito português do direito constitucional do artigo 35 da nossa Constituição, ou, por exemplo, o artigo 11 da União Europeia, que fala sobre a liberdade de informação e que merece aqui, se calhar, uma dimensão ainda por explorar respeito ao acesso à inteligência artificial. Também podemos falar aqui na teoria das capacidades, que nos diz que uma cidadania plena requer capacidades reais, não apenas uma titularidade formal nas letras da lei, não é? Mas expandir a inteligência artificial, permitindo que o acesso seja para todos, um acesso equitativo para todos os cidadãos, porque o acesso desigual à inteligência artificial pode criar na prática uma hierarquia de capacidades, não é? Os que têm mais acesso à informação, os que sabem manejar com essas ferramentas e outros não, pode criar aqui algumas clivagens inimigas dos direitos humanos, nomeadamente a igualdade e igualdade de acesso a determinados recursos. E, finalmente, outro dos fundamentos será a justiça algorítmica e a não discriminação. O artigo 21 da Carta da União Europeia proíbe a discriminação, todavia, se os algoritmos de inteligência artificial reproduzem e amplificam as desigualdades, tal como aqui a professora Susana Machado também falou sobre esse aspecto, o que a evidência empírica vem demonstrando é que se o acesso à internet permite contestar essas decisões, se tivermos domínio dos algoritmos, de forma é que essas decisões de inteligência artificial são tomadas, não é? Se tivermos completamente divorciados estas tecnologias, estas discriminações podem nos passar entre os pingos da chuva. Ou seja, por exemplo, também pode ser discriminado, mas ele não está a perceber que aquela decisão é discriminatória porque o algoritmo é opaco. Não é? E essa opacidade, de facto, é um perigo do futuro a nível dos vários domínios, da justiça, do acesso à saúde, principalmente que é querido no âmbito dos direitos laborais. O trabalhador ser despedido,
pensando que o suplemento é justo, mas pode haver ali um algoritmo discriminatório opaco, que no fundo engana o trabalhador, ou engana até uma entidade que possa zelar pelo cumprimento da lei. Não é? Já quase terminando, fala aqui também de uma proposta normativa, ou seja, o que significa consagrar este direito de acesso à inteligência artificial, não é? Este direito fundamental ao acesso à inteligência artificial, deve ter pelo menos 4 dimensões de conteúdo. O acesso equitativo a ferramentas de inteligência artificial de base, não é? Ou seja, uma garantia pública de acesso mínimo, à semelhança do que existe já a nível do acesso à internet, não é? Transparência e ou seja, o direito de saber que sistemas automatizados influenciam decisões sobre a nossa vida e a possibilidade de os podermos contestar, já está consagrado parcialmente na Lei de Inteligência Artificial da União Europeia, no artigo 6 e seguintes. Também no aspecto da literacia algorítmica, compreendendo o direito à educação, ou seja, o analfabetismo algorítmico é a nova forma de exclusão social. No aspecto de educação, é importante também que as nossas crianças comecem já a aprender nos planos de estudos curriculares informações sobre o funcionamento da inteligência artificial e o que está atrás da cortina, para estarem mais cientes de todos esses aspectos. E depois, no âmbito do direito laboral, do acesso ao algoritmo, em especial do direito do trabalhador, a compreender o sistema que o avalie, que os possa gerir ou que termine a sessão do seu contrato. Isto existe também em formas embrionárias no artigo 22 do RGPD, mas precisa da classificação jurídico-laboral específica para incrementar estas ideias. Em termos genéricos, portanto, todos os cidadãos, com um especial reforço dos trabalhadores sujeitos à gestão algorítmica, devem estar informados do que está por trás dessas decisões e o próprio Estado tem aqui uma obrigação positiva de garantir que, efetivamente, esse acesso é concretizado e que não deixemos que a bola fique apenas do lado das plataformas privadas que nos providenciam esses sistemas, mas que o Estado possa também ser aqui um agente regulador, não no sentido de impedir a evolução, que ela é impossível de impedir, mas no sentido de trazer aqui uma maior transparência a todas essas questões, não é? E, portanto, acho que as políticas públicas podem ter aqui um papel importante para que, efetivamente, o Estado assuma aqui um papel de maior relevo, para não acontecer o que acontece com as redes sociais. O Estado, durante muitos anos, permitiu-se de gerir as redes sociais. O que é que acontece hoje? Temos novas muito viciadas nas redes sociais e fala-se agora nas proibições de menores de 16 anos às redes sociais, mas podemos sempre questionar se o Estado não andou a dormir durante muitos anos e se não poderia ter adivinhado estes efeitos nefastos que enquadramos, onde as pessoas estão viciadas em reels, em shorts, e passar demasiadas horas à frente de um ecrã, com todos os aspectos da saúde mental que isso tem implicado nas populações, mas especialmente nos mais jovens. Isso deveu-se, de facto, aqui a um divórcio, já dessas retóricas para as empresas de Facebook e não podemos cometer o erro novamente. E pronto, e sendo assim, termino aqui a minha exposição e espero que tenham apreciado e agradeço a todos a passar atenção. Obrigada, professor Sérgio. Thank you. Lamentavelmente, e dado o adiantado da hora, a nossa proposta é que passemos imediatamente ao segundo painel, no final do qual, admito eu, sendo possível, o colega professor Rui Zeferino, que vai moderar este segundo painel, permitirá com certeza ao público a colocação de questões, mesmo sobre os temas deste painel, uma vez que não podemos deixar de reconhecer o enorme interesse de todas as comunicações que aqui foram feitas. Unfortunately, given the late hour, we will move on immediately to the second panel. At the end, if possible, Professor Rui Zeferino, that will lead the second panel, will certainly allow some questions about the topics that were covered in this first panel. They were substantially interesting. Thank you all for your presence. Obrigada a todos
nos terem ouvido, vós